Sob a enorme pressão de comandar uma equipe há 16 anos sem títulos, eliminado nas semifinais da Copa da Liga ao ser goleado por 4-0 pelo Liverpool em Anfield, e mais próximo da zona do rebaixamento do que do G4 da Premier League, Ange Postecoglou caminha para ter o mesmo fim dos antecessores Maurício Pochettino, José Mourinho, Nuno Espírito Santo e Antônio Conte no Tottenham. Me perdoe os torcedores do Liverpool, que eu não sei se é o seu caso, mas eu torci demais pelo Tottenham nessas semifinais da Copa da Liga Inglesa, vislumbrando a possibilidade de assistirmos uma épica final entre Newcastle e Tottenham, que reuniria dois clubes que vivem um longo jejum de títulos, com os Magpies há 69 anos, quase 7 décadas, sem erguer um cané, e os Spurs um pouco menos, desde 2008. Todavia, não será nessa temporada, pelo menos por intermédio da Copa da Liga Inglesa, que o Tottenham quebrará esse jejum, aí essa seca de 16 anos sem títulos. Isso porque os comandados de Ange Postecoglou não conseguiram sustentar a vantagem de 1-0 construída no jogo de ida em Londres, ao caírem por 4-0 em Anfield, se despedindo do torneio a 90 minutos da final em Wembley. Mas, cara, pior do que ser eliminado de uma competição através de uma acachapante goleada por 4-0 foi a forma como essa queda aconteceu. Pois o Tottenham não ofereceu resistência nenhuma ao longo da partida. E, cara, sinceramente eu já achava muito improvável o Tottenham conseguir sustentar essa vantagem mínima no placar no jogo de volta em Anfield, justamente porque do outro lado estava ninguém menos do que o Liverpool, né? A sensação da temporada 2024-2025 do futebol europeu, líder absoluto da Premier League, da Champions League na fase de liga, perdeu apenas um jogo dentre os 18 disputados em Anfield até aqui na temporada. Então, até diante deste contexto, o temor que o Liverpool causa nos adversários, né? Eu acho que o Ange Postecoglou acabou abrindo mão de muitas das suas convicções, né? Acabou fugindo um pouco ali das suas características e armando o Tottenham de maneira mais defensiva, em bloco baixo, marcando atrás da linha da bola e explorando os contra-ataques para, quem sabe, segurar o ímpeto dos Reds através de um 0-0. Essa era a proposta dos londrinos, que começou a cair por terra a partir dos 34 minutos do primeiro tempo, quando Cody Gakpo inaugurou o marcador e foi absolutamente liquidada depois aos 5 minutos da etapa final, com Mohamed Salah convertendo uma penalidade. No entanto, mesmo tendo tempo de sobra para tentar mudar o cenário do jogo, correr atrás do resultado, a passividade do Tottenham persistiu até o final da partida, com os Spurs perdendo praticamente todos os duelos em campo, não ganhando quase nenhuma disputa de segunda bola. Então, cara, eu acho que isso chamou muito a atenção para mim, né? A fome por parte dos jogadores do Liverpool e a falta de apetite por parte do adversário, no caso, o Tottenham, que estava a 90 minutos de uma decisão no estádio de Wembley, de uma competição que claramente tinha muito mais relevância para os Spurs do que aos Reds, cuja intenção é brigar pelo título da Premier League e da Champions League nessa temporada, enquanto a Copa da Liga poderia representar para o Tottenham a quebra desse longo jejum de 16 anos sem títulos, que caminha aí para completar 17. Desse modo, no final das contas, a realidade é que o abismo de 13 posições e 29 pontos que separam o Liverpool do Tottenham na tabela da Premier League acabou se refletindo nessa goleada por 4-0 em Anfield, na verdade a segunda dos Reds sobre os Spurs na temporada, considerando aquele 6-3 no Tottenham Stadium antes do Natal pela 17ª rodada da Premier League. Contudo, nenhuma novidade, né? Pois esse vem sendo o panorama
do Tottenham nesses 18 meses ou 1 ano e meio sob a liderança de Ange Postecoglou, né? Um time capaz de golear o Manchester City por 4-0 em pleno Etihad Stadium, quando as coisas dão tudo certo, e ao mesmo tempo ser goleado pelo Liverpool pelo mesmo placar em Anfield quando as coisas dão tudo errado. Ou seja, estabilidade zero, né? O que também deve-se muito ao fato do sucessivo problema de lesões que vem assolando a temporada do Tottenham, né? Por exemplo, somente nessa última partida contra o Liverpool, a principal contratação do Tottenham na temporada, Dominique Solanke, não estava à disposição de Ange Postecoglou devido a problemas físicos, bem como a dupla de zaga titular, ali formada por Mick van de Ven e Christian Romero, além do goleiro Guglielmo Vicario, do lateral Destiny Udogie e do meia James Maddison. E cara, cá entre nós, até mesmo o Liverpool sofreria em campo ao enfrentar qualquer adversário tendo a ausência de 6 de seus titulares. E verdade seja dita, essa vem sendo a tônica do Tottenham desde o início da temporada. De qualquer maneira, por mais que os desfalques comprometam o trabalho de Ange Postecoglou e, consequentemente, tenham total influência nessa queda de rendimento por parte do Tottenham, eles não justificam o fato dos Spurs não terem dado nenhum chute a gol nesse jogo de volta das semifinais da Copa da Liga contra o Liverpool. Algo que aconteceu pela primeira vez desde que Ange Postecoglou desembarcou em Londres para assumir o comando técnico do Tottenham. Por esse motivo, os Spurs encerraram a partida registrando um irrelevante índice de 0,18 gol esperado na partida. É muito pouco, cara, e não há desculpas para um desempenho tão aquém das expectativas quanto esse, até porque o capitão Heung-min Son estava em campo, o atacante Dejan Kulusevski também estava em campo, ele que participou de todos os 38 jogos do Tottenham até aqui na temporada, e até mesmo o recém-contratado Matt Tell teve a oportunidade de estrear defendendo as cores do Tottenham, já que o atacante brasileiro Richarlison acabou se machucando ali nos acréscimos do primeiro tempo, machucou a panturrilha. Aliás, mais um jogador que vai integrar o departamento médico do Tottenham. Mas essa situação acabou permitindo com que o centroavante francês de 19 anos de idade, considerado uma das principais promessas do futebol mundial, que chegou via empréstimo do Bayern de Munique, estreasse com a camisa do Tottenham, uma estreia bem apagada, né, sem dar nenhum chute a gol, nenhuma assistência, nenhum drible, e registrar somente 18 ações com a bola, além de acertar 10 dos 14 passes dados no decorrer da partida, o que corresponde a uma taxa um pouco superior a 70% de acertos. Entretanto, Max Tell, cujo empréstimo é válido até o meio do ano, isto é, até o final da atual temporada, é apenas mais um jovem que carregará o fardo que se tornou defender as cores do clube do norte de Londres nesses últimos anos, agora dividindo, compartilhando esse fardo ali ao lado de outros novatos, como são os casos de Art Gray, Lucas Bergvall, Jed Spence, que já foram jogados aos leões ali sem o direcionamento ideal, sem o devido cuidado, e agora são obrigados a vencer e convencer com a camisa dos Spurs, que vai ficando cada vez mais pesada a cada temporada que a escassez de títulos aumenta. E como não poderia deixar de ser, a pressão sobre o presidente do Tottenham, Daniel Levy, atingiu o nível máximo de insatisfação. Eu diria a ponto dos torcedores do Tottenham estenderem faixas no Tottenham Stadium a cada partida realizada pela equipe, pedindo a saída, a renúncia do magnata inglês. Inclusive, uma delas eu achei bem emblemática. Salvei no computador, vou mostrar para você. Tá aí. 24 years, 16 managers, one trophy, time for change. Na tradução literal, 24 anos, 16 treinadores, um título, tempo de mudar. Eu acho que essa
faixa resume de forma clara o quão ruim é a relação entre Daniel Levy e os torcedores do Tottenham na atualidade. Ele que está lá desde 2001, né, quando assumiu a gestão do clube. Logo, o clima de tensão pelos lados do Tottenham Stadium, que já era grande, certamente vai aumentar ainda mais após essa eliminação do Tottenham frente ao Liverpool na semifinal da Copa da Liga Inglesa. E é claro que isso acaba respingando sobre o técnico Ange Postecoglou, que não é mais unanimidade do Tottenham, já vem sendo alvo de críticas por parte da torcida. E, cara, eu não duvido nada, não descarto a hipótese se caso o Tottenham ser novamente desclassificado, desta vez para o Aston Villa, na quarta fase da FA Cup nesse próximo domingo. Eu tô gravando esse vídeo antes do duelo entre Tottenham e Aston Villa. Eu não descarto a hipótese do Ange Postecoglou ter o mesmo fim de José Mourinho no Espírito Santo e Antônio Conte no clube. Isto é, os sucessores de Maurício Pochettino, o último treinador que teve relativo sucesso à frente do Tottenham, principalmente por ter conduzido o clube à decisão da Champions League em 2019. Por outro lado, o Ange Postecoglou, que realizou um bom primeiro ano no clube inglês, inclusive terminando a Premier League na quinta posição da tabela e ficando a apenas 2 pontos do G4, caiu assustadoramente de rendimento nesse segundo ano, em que o Tottenham ocupa a 14ª colocação na classificação do campeonato, situada a 10 pontos de distância da zona da degola e a 16 do quarto colocado Chelsea. Seja como for, por pior que seja a performance do Tottenham na segunda temporada sob o comando de Ange Postecoglou, a sensação é a de que nem mesmo Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou Carlo Ancelotti alcançariam o sucesso no clube do norte de Londres. Por isso, as últimas palavras de Antônio Conte como treinador do Tottenham em março de 2023, ao afirmar que faltava atitude, comprometimento e espírito ao Tottenham, se fazem tão presentes quase 2 anos depois. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!